Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para buscar uma resposta que satisfaz. Uma resposta que faz sentido dentro de você, que você está vendo a realidade corretamente. Jesus é a luz do mundo. Ele veio ao mundo para que a gente pudesse sair das trevas e a gente andar na luz da realidade. E quando a gente tem uma resposta assim que satisfaz, isso nos liberta para viver de uma maneira livre. Isso quer dizer viver de uma maneira que a gente não complica mais a nossa realidade, mas a gente está cooperando com a realidade que Jesus revelou, a vontade do seu Pai. Então, a pergunta para hoje é: o que Deus tem em mente para o mundo? O que Deus tem em mente para o mundo, a humanidade inteira? Quando Deus está olhando para a situação do nosso mundo nesse tempo tão complexo, ou Ele está olhando para todas as nações, o que Ele tem em mente? O que Ele tem em mente? Então, Jesus é a revelação daquilo que Deus tem em mente. Para mim, eu respondi essa pergunta numa frase que me ajuda a andar em satisfação com a situação deste mundo. O que Deus tem em mente para o mundo? E a resposta que eu tenho no meu coração, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus e vivendo Jesus, é a restauração do plano A. Quando Deus está olhando para esse mundo, a perspectiva divina é que Deus estava antes da criação do mundo, sempre foi, sempre será, e Ele fez uma movimentação divina para a criação dessa humanidade em Adão e Eva. Ele abençoou aquele casal e começou uma manifestação da sua própria imagem, seu próprio caráter, e isso eu chamo plano A. É plano Adão, Adão e Eva, a humanidade. Agora, ele não abandonou esse plano, porque no Novo Testamento, ele chama Jesus, o apóstolo Paulo descreve Jesus como o último Adão. O último Adão, quer dizer, Jesus se torna a humanidade curada, perdoada, viva. A gente pode ver isso no Evangelho segundo João, capítulo 1, com essas palavras. Presta atenção nessas coisas para ver como quando Deus fala aqui através do apóstolo João, o que ele tem em mente para a humanidade aparece aqui nesse trecho. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, agora isso é na criação do mundo, o plano A está acontecendo. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É assim que Deus vê o mundo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Está falando do primeiro plano A. Adão e Eva, plano A. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz,
mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Isso é Jesus. E Jesus é o último Adão. Então, Deus está no processo de restaurar o plano A. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não percebeu que Jesus representa o plano A, o plano para a humanidade viver em união com Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus tinha direito de assumir a liderança e ter autoridade total no mundo, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a volta do plano original para a humanidade, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, vimos o que a humanidade deveria ser. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim a humanidade deveria ser, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existiu antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Em Jesus, Deus revela para nós o que Ele tem em mente para a humanidade. É o plano A. É o plano que Ele iniciou em Adão e Eva. E Adão e Eva conseguiram ficar enganados, desviados, e eles saíram do plano original. E isso criou aquele momento quando eles foram levados fora do paraíso. E Deus, naquele momento que eles saíram do paraíso, estava deixando eles viver as consequências da morte que Ele disse que ia acontecer se eles comessem da árvore do bem e do mal, tentando ser seu próprio Deus. O ser humano tentou criar um plano B, um plano de homens e mulheres no mundo poderiam viver como se fossem seu próprio Deus. A Bíblia inteira relata a história dessa obra de Deus de dar à humanidade mais uma oportunidade de nascer de novo. Por isso, em João 3, quando Jesus ele fala uma coisa bem interessante em João capítulo 3 para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Mas, além disso, ele fala daquele momento no deserto que o povo rebelou-se contra Deus. E Deus enviou serpentes cheias de veneno que mata. E as pessoas que foram picadas começaram a morrer. E Moisés implorou para o Pai dar para eles cura. Então Deus dá para Moisés o que fazer. Ele faz uma imagem da própria serpente que estava picando todo mundo, mas de bronze, e representa que não tinha veneno. Ele levanta isso, coloca no meio do povo de Deus,
E cada pessoa que vem olhando com fé, recebe a cura. E Jesus disse, assim, o Filho do Homem, o plano A de volta. Mas agora é Jesus que é o último Adão, é a última tentativa para a humanidade voltar e entrar nesse processo da humanidade ser um com o Pai, Filho e Espírito Santo. E todos que olharam foram curados. Agora, quando Jesus foi para a cruz e morreu, Jesus continua falando em João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Deus tem em mente para nós? Perdão, vida inteira, a vida eterna. É impressionante quando você olha a perspectiva do mundo, começando com o Criador, vendo o Criador abençoar a humanidade e dar oportunidade para Adão e Eva viver em paz e comunhão permanentemente com o Criador. Você vê a queda, você vê as consequências, por exemplo, Caim matando Abel e depois a inundação e tudo que a gente vê no Antigo Testamento. Aí chega entre nós Jesus, a palavra, o verbo. Ele anda no nosso mundo e ele oferece para quem quer. A pessoa que quer ser filha de Deus, ele abre essa porta, mas a pessoa tem que aceitar esse convite. Ela tem que olhar na cruz de Cristo e ela tem que crer que aquele que está morrendo naquela cruz não tem pecado, mas veio assumir as consequências do pecado para que a gente pudesse ser transformado mais uma vez em seres humanos que podem viver a justiça de Deus. O que é que Deus tem em mente para o mundo? Ele está convidando o mundo a voltar para o início, porque Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Ele está convidando a humanidade. Ele usa minha voz, sua voz, seu comportamento, meu comportamento, como sal e luz. Ele usa a nossa fé em Jesus para que águas vivas podem sair das nossas vidas e ajudar pessoas a chegar perto de Jesus e ver o último Adão, também a nossa última oportunidade de entrar de novo na vontade de Deus. Plano A, não tem um plano B. Plano A. Essa ideia me tem ajudado a olhar o mundo cada dia, do início da criação até agora, e ver Jesus como sendo o caminho, a verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E também Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É Jesus que Deus tem em mente para o mundo. É Jesus que Deus tem em mente para este mundo. Então, fala de Jesus, viva Jesus. O mundo tem essa única oportunidade. E quem quer pode chegar até Jesus e ter vida eterna. E depois aprender o que é andar na luz em vez de andar nas trevas. Deus tem coisa lindíssima em mente. É o plano A, é o último Adão, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.